Bem-vindos ao último episódio do The Network. Este é o tema desta edição. Em quase 60 anos de história, há quem considere que a União Europeia enfrenta a pior crise de sempre. Conseguirá sobreviver à ameaça de Brexit e ao perigo contínuo do Grexit? Conseguirá sobreviver à crise de migrantes e ao terrorismo que ameaçam o espaço Schengen e ampliam as diferenças entre os valores europeus? Para agravar, a lenta recuperação económica e a elevada taxa de desemprego têm impulsionado movimentos populistas. Os eleitores questionam a eficácia dos partidos tradicionais. Será que os europeus tomaram por garantidas as conquistas da União Europeia ou sentir-se-ão melhores se recuperarem a soberania nacional? Temos aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Birgit Zippel, do grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, ou SD, aqui no Parlamento Europeu, e coordenadora das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. William Dartmouth, vice-presidente do Partido da Independência do Reino Unido, ou o KIP, e Sophie in 't Veld, deputada holandesa do Parlamento Europeu e vice-presidente da Aliança Democratas e Liberais pela Europa, ou ALDE. Será esta a tempestade que vai dividir a União Europeia? Em primeiro lugar, não diria que seja uma tempestade, é um desafio enorme. O segundo, depois da crise financeira. O importante é que estamos a encontrar soluções comuns para esta situação. Se não chegarmos a um consenso, tenho a certeza de que isto terá efeitos negativos para todos os cidadãos nas diferentes áreas políticas. Está a dizer se, e isso não é suficiente como resposta, William. Não é suficiente porque a União Europeia tem procurado impor às pessoas e aos Estados-nação da Europa um Estado Federal Europeu sem a aprovação popular. Gostaria de apontar dois exemplos importantes, rapidamente. A imposição do euro e o facto de que a Grécia não consegue existir na mesma zona monetária que a Alemanha. Sophie, é igualmente pessimista ou deve dizer cética quanto à sobrevivência da União Europeia? Sou otimista. Se analisarmos o nosso percurso até aqui, concluímos que decidimos escolher um destino comum, depois de 2 guerras mundiais devastadoras e depois de 45 anos de ditadura comunista. Nós, europeus, fomos capazes de permanecer unidos. Isso foi possível antes, também é possível agora. É precisamente isso. Muitas pessoas não têm idade para se lembrarem dessas guerras. Posso intervir? Tivemos paz na Europa graças à NATO. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço não começou antes de 1956. Este é o tipo de argumento fraco que temos ouvido em Inglaterra durante anos e do qual as pessoas estão cansadas. É por isso que vamos votar para sair da União Europeia. Se a União Europeia se dividir, poderemos assistir a conflitos entre regiões onde existem tensões étnicas? Na Europa Oriental, por exemplo? Antes de mais, acredito que os jovens sabem o que é viver em paz. Têm consciência de que na vizinhança da Europa há muitas guerras. Percebem que estão felizes porque existe paz na Europa. A paz existe não graças à NATO, mas porque têm a Europa, porque os Estados-membros se coordenam. Uma Europa unida é a única forma de encontrar soluções para os verdadeiros desafios do mundo. Sophie, o que diz deste pesadelo onde as exigências de diferentes grupos étnicos provocam conflitos na Europa Central e Oriental? Será possível uma repetição do que sucedeu na Ucrânia? Não se trata da NATO ou da União Europeia. Trata-se dos grandes desafios no mundo do século XXI. Repare na economia global, na internet, nos conflitos na Síria, na Líbia e no Médio Oriente. Repare nas mudanças climáticas, na questão dos refugiados, no terrorismo. É uma ilusão achar que uma Europa dividida consiga dar uma resposta adequada a estes desafios. Juntos somos muito mais fortes e estamos mais seguros. Podemos certamente responder a esses desafios através das Nações Unidas, do G8, do G20 e através de um número vasto de organizações internacionais. Não é preciso existir um super-Estado europeu. E se a União Europeia deixar de negociar acordos de comércio livre? O que acontece? Algumas pessoas não querem isso. É muito mais difícil negociar um acordo de comércio livre entre os 28 Estados-nação do que só com um. É por isso que, por exemplo, a Suíça tem um acordo de comércio livre com a China, a Austrália tem um acordo de comércio livre com a China, a Nova
Zelândia tem um acordo de comércio livre com a China. A Islândia tem um acordo de comércio livre com a China e a União Europeia não tem. Birgit, quão preocupada ficaria se a União Europeia acabasse? A Europa ficaria dividida e seria conquistada por forças maiores? Não, tenho uma opinião totalmente contrária do meu vizinho, porque precisamos da União Europeia. Na aldeia global, precisamos de encontrar respostas globais. Um único Estado-membro não consegue lidar com todos os desafios. Precisamos de respostas europeias. Só depois de as encontrarmos é que podemos pedir aos outros para assumirem as suas responsabilidades. Sofia, se a União Europeia acabar, também acaba o euro. Não receia uma desvalorização monetária como acontecia antes da criação do euro? É evidente que estamos muito melhor numa União Europeia forte, capaz de enfrentar os desafios. Isso inclui uma moeda comum. Mas quero dizer ao meu colega, se acha que o povo britânico está melhor com os seus interesses representados nas Nações Unidas, onde existem outros Estados, como a Rússia, por exemplo, tem todo o direito de dizê-lo. Eu julgo que os britânicos estão melhor fazendo parte da União Europeia. Menos de 10% dos deputados do Parlamento Europeu são do Reino Unido. Desde 1996 até novembro do ano passado, tínhamos apenas 8,24% dos votos no Conselho da União Europeia, segundo os arquivos. Lamento dizer-lhe, mas estes números são factos e está a tentar dizer que não são verdade. Nos arquivos, desde 1996, mesmo sob o governo de Blair, Londres tentou bloquear propostas 72 vezes e falhou em todas as ocasiões. A verdade é que nos estão a tentar impor coisas que não gostamos e estamos saturados. Sophie. É engraçado. O facto de continuar a gritar só prova o que eu tentava explicar. Julga que ter poder significa bloquear coisas. A Grã-Bretanha tem sido incrivelmente influente na União Europeia. E não é por tentar bloquear coisas, mas porque tem boas ideias, porque foi capaz de encontrar aliados para as suas ideias, porque conseguiu maiorias. A Grã-Bretanha tem tido influência por estes motivos. Acha que pode alcançar tudo o que quer? Não. Isto é uma democracia e nem sempre se consegue o que se quer. Birgit, é a sua vez. Gostaria de sublinhar que na União Europeia não é um ou outro Estado-membro quem determina o que deve acontecer. É uma questão de democracia. Temos de cooperar. Temos de olhar para a situação no nosso próprio Estado-membro, mas é também importante compreender qual é a melhor situação para todos os Estados-membros, sem deixar nenhum para trás. Temos de melhorar a situação para os 500 milhões de cidadãos da Europa. Se a Europa se dividir, julgo que a consequência será a concorrência entre todos os Estados-membros, não no bom sentido, mas no sentido de acabar com os padrões que temos. Numa resposta curta, como podemos prevenir ou acelerar a dissolução da União Europeia? Sophie. Julgo que o que está a acelerar a divisão da União Europeia é a paralisação total no Conselho, onde os chefes do governo se reúnem. Devem finalmente tomar decisões e atuar no que respeita ao terrorismo, aos refugiados, à economia e ao comércio livre, às mudanças climáticas. Esta é a melhor forma de a Europa avançar, se tornar mais forte e enfrentar os desafios atuais. Deve voltar ao que as pessoas achavam ser o plano inicial. Em duas palavras, um mercado comum. Naming two words only, a common market. Okay, and Birgit? A ideia inicial era criar boas condições de vida para todos os cidadãos da União Europeia. O que devemos fazer agora é afastar-nos de posições extremistas. É preciso pensar friamente e juntos procurar soluções reais na vida real. Birgit? Agradeço aos convidados Birgit Zippel, William Dartmouth e Sophie in 't Veld e a todos os que por cá passaram nos últimos 5 anos. Obrigado também a si por estar ligado ao The Network. Thank you for connecting with The Network.